Graça e paz, queridos, a todos os irmãos da Igreja Batista Comunidade Luz do Mundo. Queremos, neste momento, darmos início ao nosso culto, de adoração. Tempos difíceis, momentos difíceis. Acreditamos até que fosse um mês só dessa situação, mas já estamos fechando o segundo mês. Mas nós não podemos deixar de adorar o Senhor. Nós não podemos deixar de cultuar a Deus. Nós encerramos na semana passada a nossa série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. E nós estamos entrando uma série de mensagens sobre o reino de Deus. E nós vamos estar ministrando logo mais sobre o anúncio do Evangelho. O Evangelho do reino. Que reino é esse? Que Evangelho é esse? O que é Evangelho? Vamos estar falando um pouco sobre isso. Porque estamos vivendo tempos onde as pessoas estão discutindo e brigando por ideologias políticas. Mas o reino de Deus está acima de qualquer reino na terra e de qualquer ideologia política humana. Certo? Vamos adorar o Senhor. O Ministério Louvor vai estar adorando. E logo mais estaremos ministrando a palavra de Deus em nome de Jesus. Graça e paz a todos. É com grande honra e alegria que estamos mais uma vez aqui, agradecendo a Deus por esse dia, por este momento de adoração. Eu peço que você se ajunte aí na sua casa e adore somente a Jesus Cristo. Lá em 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ele ouve o nosso clamor nesses momentos difíceis que estamos passando. Ele sara a nossa terra. Ele cuida de nós. Se nós simplesmente buscar a face dele, humilhar, orar, estar sempre em comunhão com Deus, ele ouvirá dos céus. Ele ouvirá a tua oração dos céus. Ele perdoará os nossos pecados. Ele é Deus e Ele cuida de nós. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és grandioso, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez. Estamos aqui, Senhor, te adorando, te exaltando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque é grande, é poderoso. Não há nome igual ao Teu nome. Tu és maior, és poderoso, és grande, és infinito, és tudo, Senhor. E é com essa honra que estamos aqui em adoração ao Teu santo nome, Senhor. Nós vamos louvar e engrandecer. Não vamos cansar de Te adorar. Vamos Te exaltar e Te exaltar, Senhor, pois Tu és merecedor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Senhor. Que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Eu louvo
exalta o teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Tu és exaltado, Senhor. Seja exaltado, oh, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Louvamos a Ti, Deus. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Aleluia. Toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Oh, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Tu és exaltado, Senhor. Tu és exaltado, Deus. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
Tu és exaltado, Tu és entronizado, Tu és digno. Honras ao Teu nome, Senhor. Merecedor de toda a glória, de todo louvor. Tu és exaltado para todo sempre, Deus, para todo sempre, aleluia. És exaltado, Senhor. És exaltado, Deus, para sempre, para sempre. Oh! Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Oh, em todo lugar Tu és exaltado, Senhor. Em todos os lugares Tu és exaltado, Deus. Aleluia, aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia, aleluia. Vem com a Tua presença sobre nós. Nos enche com Teu Espírito Santo. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Vem, Senhor. Vem com a Tua presença aqui neste lugar. Nos lares também, daqueles que estão Te adorando. Derrama a Tua unção. Derrama o Teu poder, a Tua glória.
o teu Espírito sobre eles. Mova, Senhor. Mova a tua vontade sobre nós. Tu és o Rei de nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas casas. Tu és o Senhor do nosso coração. O teu reino é sempre eterno. O teu reino é sempre eterno. É firmado em misericórdia. Tu és justiça. Tu és igualdade. Tu és a bondade e a fidelidade. Nada nos abalará, pois o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Oh, 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 oh. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Tu és, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Fomos criados semelhança tua, Senhor, para adoração ao Eterno, para te render graças, te render glórias. Tu és a nossa fonte de vida. O teu reino é eterno. O teu reino é eterno. Para sempre. Para sempre. Para sempre te adoraremos, Senhor. O teu reino é eterno, Senhor. O teu reino é eterno, Deus. Oh. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Nós te amamos, Deus, nós te amamos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Honra e glória, honra e glória a ti, Deus. Amém, amados, e vamos para a palavra do Senhor e o que Deus tem para falar conosco. Eu queria que vocês possam estar abrindo as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Marcos, ele que era primo de Barnabé e discípulo de Pedro, e ele foi um historiador, ele foi muito importante para a igreja primitiva e para nós nos nossos dias. E esse evangelho, ele saiu e pegou os papelzinhos, botou debaixo do braço e saiu levantando dados, informações acerca de Cristo e acerca de tudo o que Deus queria para falar conosco. E o evangelho, segundo escreveu Marcos, ele é o evangelho que chamamos de evangelhos sinóticos, que são os três primeiros evangelhos. Todos os outros dois evangelhos, Mateus e Lucas, eles tomam por base o evangelho de Marcos. Daí vocês verem a importância deste evangelho. E ele começa justamente falando sobre o anúncio do evangelho do reino. O evangelho significa boas novas. Então, o anúncio das boas novas. E que anúncio é esse? Marcos capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor de forma muito cautelosa, cuidadosa, para que a gente possa refletir no que Deus tem para nós hoje. Diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho do Deus. Princípio do evangelho, não é o princípio de Cristo, tá certo? Então, o princípio do evangelho, das boas novas de Jesus Cristo. Cristo é ungido, Filho de Deus. Então ele já coloca, deixando bem claro que Cristo, ele é sim Filho de Deus. E ele diz: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, e direitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados,
saíam a ter com ele toda a província da Judéia. Olha só, toda a Judéia, que era uma região enorme, de várias cidades, de toda a Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Ele está falando todos, como era forte as palavras, as pregações, e esse personagem chamado João Batista. Todos os habitantes, todos eles de Jerusalém, eles iam e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Essa é a característica de quem era um asceta. Asceta era um tipo de pessoas naquela época que se vestiam dessa forma, comiam esse mel, né, com gafanhotos, e pregavam dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. João, ele aparece, surge com muito poder e com muito impacto. Ele diz: se eu estou impactando vocês imaginem quem vem depois de mim. Então, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado do Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgar em si, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o Filho amado, em ti me comprazo. E essa voz não foi ouvida só por João Batista. Todos que estavam lá, eles ouviram essa voz. Todos foram impactados por aquela voz poderosa dos céus que falavam isso. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero que você, talvez eu fale milhares de palavras nessa ministração, mas eu quero que você lembre apenas dessa frase: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque isso é o que tem que ser pregado nos nossos dias. Nós não podemos deixar de pregar sobre o Evangelho, nós não podemos deixar de pregar sobre Cristo, nós não podemos deixar de pregar sobre arrependimento. Nós não estamos vendo isso nos nossos dias. Nós estamos vendo pessoas dizer: venha mudar de vida, mas eles falam não mudança de vida realmente interior, mas falam de mudança para ficar mais rico. A gente fala de arrependimento. Mude os seus atos. Esse é o Evangelho. Mude os seus atos. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores, e disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que Cristo que foi até eles chamá-los. É Cristo que nos chama, irmãos. É Cristo que lhes chama. Tá certo? Cristo foi até eles. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando ele no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Pai, nós queremos agradecer por essa palavra tão forte, tão poderosa, tão impactante. Queremos te pedir, Pai, que tu venha nos direcionar pelo teu Espírito, e que os corações que estejam ouvindo essa palavra, cada irmão, de cada pessoa, nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, YouTube e Instagram, onde puder, e aonde, Pai, esse vídeo puder chegar, que essa palavra ela possa impactar vidas e corações, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu
essa série de mensagens ela é muito maravilhosa e muito forte e muito impactante, porque falar sobre o reino, falar sobre o evangelho não é fácil, e é tão simples, não tem nada de simples isso, porque isso é toda a substância, todo o alicerce do que Cristo nos deixou, e muitas vezes como igreja nós não temos dado a importância necessária que temos que dar para falarmos do reino de Deus e falarmos sobre o evangelho do Senhor. O texto ele começa falando justamente, e Marcos ele trabalha muito bem essa parte histórica e teológica. Marcos ele entra em um olhar teológico muito profundo, porque ele começa justamente explicando que antes de Cristo teria que vir sim o precursor, teria que vir o João Batista, teria que aparecer, porque isso foi profetizado. E Marcos ele começa a falar, a narrar sobre isso e dizer: olha, assim como está escrito, quer dizer, a palavra diz que surgiria no caso, né? E a palavra diz e que viria sim o mensageiro, iria vir o precursor, aquele que iria preparar o caminho. E ele começa a enfatizar que o texto bíblico lá em Isaías capítulo 40 fala que viria sim o João Batista. E de repente ele começa a narrar o contexto histórico do que ele estava contextualizando em sua vida naquele momento. E ele fala a respeito de João Batista, e ele diz que, versículo 4 do capítulo 1, apareceu João Batista no deserto pregando o quê? Batismo de arrependimento para remissão de pecados. A importância de João Batista ela é tão grande que Jesus fala sobre João Batista e fala da importância dele lá em Mateus. Se você abrir comigo capítulo 7, Mateus capítulo 7, capítulo 11, desculpa, Mateus capítulo 11, versículo 7. Jesus fala de João Batista. Jesus fala de como foi importante João Batista, de como foi importante. Capítulo 11, versículo 7, alguns até falam de João Batista, que João Batista tinha inveja, ou ele teve algum problema com Jesus. Não teve problema nenhum, isso não tem base bíblica nenhuma para isso, irmãos. Por favor, não tem base para isso. Versículo 7 em diante diz assim, ó: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Jesus falando sobre João: que saíste a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento. Gente, João Batista foi tão forte que quem gosta de história, principalmente histórica, a história bíblica, eu tenho um livro de Flávio José. Flávio José ele fala que João Batista ele era uma pessoa dotada de um grande magnetismo. Flávio José ele é um historiador cotidiano de Cristo, de João Batista. Ele era dessa época. Ele diz que João Batista tinha um grande magnetismo pessoal de atração. Ele também diz que João Batista é como um meteoro de muita força, de muito impacto. O texto em Marcos diz que toda a Judéia, que na região da Judéia e todos de Jerusalém iam ter com João Batista. Foi importante, foi impactante o testemunho de João Batista naquela época. Aí Jesus diz: olha, o que foi que você foi ver lá então? O que é que você foi ver lá em João Batista? Aí ele diz: sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem a palácios reais. Mas para que saíste? Para que um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Olha o que Jesus diz: muito mais do que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual prosperará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Uns pegam esse texto e fazem uma manobra teológica para dizer que para você reinar, você tem que fazer muito esforço. Querido, todo esforço foi Cristo na cruz. Nós fazemos a obra do Senhor, nós cumprimos a vontade de Deus, porque o Espírito que está em nós, Ele nos impulsiona para isso. Pastor, tenho certeza, Paulo diz isso: ai de mim se não pregar, ai de mim. Paulo diz isso, que para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Quando a gente vai para a análise teológica dos textos paralelos, a gente vai compreender que isso é uma falácia, que você, para você conquistar o reino de Deus, você tem que se esforçar. Esse esforço já foi Cristo que conquistou na cruz. Tá certo? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, e estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que importância que Cristo deu a respeito de João Batista, é primo dele, né? Que João Batista, ele era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, isso mesmo. Então ele tinha ainda um parentesco com Jesus, e Deus, ele levanta João Batista como precursor. Vocês já tiveram, para pensar a importância? Você imaginou se você fosse hoje, Jesus voltasse hoje, e ele escolhesse você, eu quero que você seja o meu precursor, que você anuncie que meu filho está voltando agora, prepare o caminho para a volta dele. Já imaginou isso? Que honra que você teria, que honra para nós seria, para você seria. Então João Batista, ele vem exatamente para preparar o caminho de quê? Desse evangelho e desse reino. Amado, preste atenção numa coisa. Você pode me perguntar: pastor, que reino é esse? Que reino é esse? Eu vou entrar um pouquinho mais sobre o reino mais na frente. Eu só quero dizer que esse reino, ele está acima de qualquer reino terreno. Roma tentou destruir de todas as formas o reino de Deus, eliminando a igreja do Senhor, matando os cristãos, eliminando os cristãos. Isso é genocídio. Roma tentou um verdadeiro genocídio ao povo de Deus, mas não conseguiu vencer. Porque as portas do inferno nada poderá prevalecer contra a igreja do Senhor. Não será nenhum reino na terra, ideologias políticas dos nossos dias, não será um vírus, nada poderá deter a igreja do Senhor. O reino de Deus, ele está acima de tudo isso, na minha e na sua vida. Então, o versículo 5 demonstra o poder que estava sobre a vida de João, a unção, o poder que estava sobre a vida dele. E o texto diz: olha, saíam a ter com ele toda a província. Gente, e ele pregava o quê? Gente, presta atenção numa coisa, eu acho isso interessante. A gente está vivendo tempos onde muitos pastores, eles têm mudado a sua pregação, a sua mensagem, porque eles querem trazer mensagens que venham a confortar a igreja, a confortar os crentes. Porque se eu trazer essa mensagem, esse tipo de mensagem, vai alegrar a igreja, eles vão se animar e vão encher a igreja. É interessante, quando você para olhar que a mensagem que João Batista pregava, ele pregava arrependimento. Multidões iam ter com João Batista. Quando chegava lá, ele dizia o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Geração perversa, geração podre do pecado, se arrependam dos seus pecados. Que mensagem para massagear o ego, não era que João Batista pregava?
E mesmo assim, multidões seguiam a ele. Toda a província da Judéia, Samaria, Jerusalém, toda aquela região, as pessoas iam lá queriam ouvir essa mensagem tão forte. Aí dizia, vamos ver que mensagem foi chegar lá, dizia, deixe o seu pecado, abandone o seu pecado, se arrependa do seu pecado, olha, e enchia. Deus está falando para nós nesse tempo, pregue o Evangelho, pregue o reino de Deus, pregue arrependimento de pecados. Isso não espanta ninguém não. Essa palavra ela é poderosa. O poder que estava sobre João Batista era sobre a palavra que estava na vida dele. A unção de Deus estava sobre a palavra que estava em João Batista. E essa palavra está sobre nossas vidas também. Pregue a palavra, preguemos a palavra. Temos que nos preocupar com isso. Então, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim. Isaías 59, versículo 1 e 2. Amém, santos? Então diz assim a palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A pregação de arrependimento é para hoje, e o pecado nos afasta de Deus, da presença dele maravilhosa. Não é o que você vai pedir perdão, entenda, o seu pecado já foi perdoado na cruz, mas nós temos que nos arrepender todos os dias. Esse é o processo da santificação. Não é porque você se converte agora, você já está totalmente santo, e você não vai cometer, não, você vai cometer falhas no processo, e o processo da santificação é o Espírito de Deus em nós, nos mostrando nosso pecado, nosso erro, e que a gente possa se arrepender e deixar, abandonar o pecado. Esse é o arrependimento, e o texto fala sobre isso. O ouvido dele, a mão dele está estendida, e o ouvido dele está atento para ouvir as nossas palavras de pedido, de pleito, requerendo o perdão do Senhor pelos nossos pecados. Esse foi, irmãos, o sustentáculo da mensagem pregada por João Batista. Aí de repente aparece Jesus. E quando aparece Jesus, qual é a palavra que Jesus prega? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E João Batista, ele começou a preparar esse caminho. Ele diz: está chegando o reino. E esse reino foi estabelecido. Cristo morre na cruz, 3 dias depois ele ressuscita, e quando ele ascende aos céus, se assenta no trono, estabelece o reino dele. Mas a mensagem do reino permanece até hoje: arrependimento. Sabe por quê? A Bíblia diz no livro de Atos que Jesus já tinha ascendido aos céus, subido aos céus. Ele disse: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. E eles estavam lá, e no dia de Pentecostes, o vento veemente desce daquele lugar,
A presença do Senhor enche a todos que estão ali. Todos começam a falar línguas, idiomas de outras nações, e Deus começa a dar dom para aquelas pessoas de variedade de línguas. Alguns acham que é não, a variedade são idiomas, são línguas que Deus começou a conceder àquelas pessoas, e todos se espantaram e disseram: eles estão embriagados, o que é isso? E disseram: o que nós precisamos fazer é, de repente, Pedro se levanta e começa a pregar a palavra de Deus. Ele diz: ninguém aqui está embriagado, ninguém aqui está louco. O que estamos vivendo aqui é justamente a profecia lá de Joel começa a se cumprir nos dias de hoje. Aí sabe o que o povo pergunta a Pedro que eles deviam fazer? Atos, vamos ver o que a Bíblia diz? Eu gosto de mostrar na Bíblia, né, irmão? Porque a gente não tem o perigo de estar fugindo do que Deus quer falar. Atos capítulo 3, versículo 18, versículo 19. Todos assim, meio angustiados, desesperados. Capítulo 3, versículo 18 e 19. Olha aí. Isso. Não, desculpa, capítulo 2, versículo 37. Desculpa, Atos capítulo 2, versículo 37. Pedro termina de pregar a palavra e as pessoas, milhares de pessoas, se desesperam com o que estavam vendo. E Pedro, aí diz o texto: ouvindo eles estas coisas, compungia-lhes o coração. Olha aí, ó. Algo impulsionava o coração deles. O que é que impulsionava o coração deles? A palavra pregada. O Espírito Santo impulsionou isso dentro deles. É assim que funciona o poder, a gloriosa graça de Deus. Impulsiona o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se essa é uma manifestação de Deus, se isso é Deus se manifestando aos homens, o que é que eu faço para estar com Deus, estar próximo de Deus, fazer parte desse reino? Respondeu-lhes Pedro. Olha aqui, irmão, preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Olha a mensagem que Pedro pregou. Não, se você fizer isso, Deus vai multiplicar na sua vida, você vai mudar de carro, você vai melhorar seu emprego, você vai receber isso. Estou vendo uma chave na sua mão agora. Olha, o anjo desceu agora com a chave do seu carro aí. Glória naquelas. Não, Pedro olhou para ele e disse: arrependei-vos. Só isso. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem lhe faz um ser, uma criatura, sabe, um súdito, ou até mesmo você um participante desse reino, é o Espírito Santo de Deus. E quando ele falou arrependei-vos, 3.000 almas, os discípulos tinham acabado de ver Jesus morrer, ressuscitar, aí com a igreja de 100 pessoas, todo mundo juntinho, 100 pessoas, daqui a pouco ele começa a pregar, aí ele prega o quê? Arrependimento, e a igreja de 100 pessoas passou para 3.000, por que a gente tem que pregar outra coisa? Por que precisamos estar pregando outra coisa? Por que falar de outra coisa? O Evangelho é tão simples de ser pregado, a palavra de Deus é tão simples de ser compreendida, mas por que nós temos que complicar, se a palavra ela é simples e poderosa, dentro do contexto do arrependimento para a salvação das vidas?
A Bíblia diz, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, olha, palavra de exortação, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu quero que nessa noite, não sei eu falar noite, né, porque é a hora que está passando esse vídeo nesse momento, mas a hora que você estiver ouvindo essa palavra, que Deus fala ao seu coração nesse momento. E que reino é esse, pastor Caio? Lá em Daniel capítulo 2, versículo 44, fala desse reino. Daniel 2,44 diz assim: mas nos dias desses reis, preste atenção nisso, por favor. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. E esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. O que é interessante é que eu estou acompanhando a atual situação, contexto do Brasil, e muito tem me preocupado a situação dessa pandemia. Nós estamos perdendo mais de 1.000 pessoas por dia. O Brasil já é o segundo país com mais casos de coronavírus do mundo. Estamos para entrar para o epicentro mundial do coronavírus. E eu entro nas redes sociais e eu vejo os irmãos discutindo por causa de ideologia de políticos. De esquerda, de direita, de PT, de Bolsonaro, de Moro, disso, daquilo. Irmãos em Cristo discutindo por isso. E eu falei com o Senhor e disse: Senhor, o que está acontecendo entre nós? O interessante é que estávamos pregando sobre a doutrina dos nicolaítas, das 7 igrejas do Apocalipse. Depois a gente pregou sobre Balaão. Foi que Balaão disse: se infiltre no meio deles, se infiltre no meio deles, prostitua as pessoas entre eles, enfraqueça a igreja dentro deles. A gente está vendo isso agora. A igreja, os irmãos, em vez de falar de Cristo, estão se desentendendo por causa de político, de ideologia política. Daniel 2,44 diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Nenhuma ideologia humana, nenhum reino humano, nenhum império prevalecerá contra o reino do Senhor, o reino de Deus. O reino de Deus é superior a tudo isso. Se orgulhe de fazer parte desse reino e pregue esse reino, anuncie esse reino, fale de arrependimento, pare de estar falando e se desentendendo com as pessoas por causa de político. O Senhor levantou uma igreja para falar a sua palavra. E Deus manda dizer, dentro desse contexto: arrependei-vos. Que esse arrependimento esteja em nós.
que possamos pregar esse arrependimento, mas viver esse arrependimento. Jesus, ele começa a chamar, e quero com você, para fechar a mensagem desta noite, ele começa a pregar a palavra na Galileia. Interessante, né? Ele podia ir para tantos outros lugares, mas ele começa a pregar na Galileia, uma terra discriminada, vamos dizer assim, uma área muito pobre, vamos dizer assim, o sertão do Nordeste, vamos dizer assim, as comunidades, eu falo comunidade de favela, de São Paulo, do Rio, a região, sabe aquela região pobre? Vocês estão pensando que se Cristo viesse hoje, ele iria lá para Brasília, olhar para Bolsonaro, eis-me aqui, permita-me subir? Ele ia para a favela, ele ia para o sertão. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque é o que ele nos mostra na Bíblia. Ele fez isso, ele foi para Galileia, e ele levantou da Galileia os seus discípulos, formou sua igreja, que nenhum rei na terra conseguiu ou conseguirá vencer. Ele estabeleceu no meio da Galileia, que você possa entender que você não é nada, e você nem merecia, mas Ele lhe amou, e lhe escolheu, Ele lhe chamou para pregar a palavra dEle, anunciar a palavra dEle. E eu quero fechar essa mensagem dessa noite, nosso culto, no livro de João, capítulo 15, versículos 5 e 6, que diz assim, João capítulo 15, versículos 5 e 6 diz assim: eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você tem frutificado no reino? O reino não se conquista em obras. Você frutifica porque você entra no reino. Você não frutifica para entrar no reino. Você frutifica porque entrou no reino. Porque quem permanece, ele dá frutos. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 16. Não foste vós que me escolhestes, e a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos. Eu vos designei, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Se alegre, porque Cristo lhe chamou para fazer parte do seu reino. Seja realmente um representante desse reino. Os embaixadores, você sabe disso, mas os embaixadores dos outros países, eles estão, digamos, um embaixador italiano que tem embaixada, vamos dizer nos Estados Unidos, que tem aqui, eu sei que tem em Recife, a embaixada dos Estados Unidos é em Recife, tem um aqui. Você sabia que a embaixada, todo aquele território ali é Estados Unidos? Você sabia que o embaixador, se ele sair da embaixada, por onde ele andar no Brasil, ele é Estados Unidos? Ele está no Brasil, mas ele é Estados Unidos, não é só uma pessoa, ele é o próprio país. E Cristo diz o quê? Vós sois meus embaixadores. Você está aqui, mas você é
o reino de Deus. O reino de Deus está em vós. E a gente começa a nossa série de mensagens falando sobre esse reino, o anúncio desse reino. E ele se anuncia para nós. Vamos falar por alguns domingos sobre isso, sobre o reino do Senhor, o reino de Deus. Próximo domingo estarei falando sobre o reino de Deus e sua justiça. E depois vamos estar trabalhando aqui com os meninos sobre outros temas. Mas que Deus fale ao seu coração no nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar nosso culto. E espero que os louvores possam ter falado ao seu coração. E que essa palavra também, ela possa ter falado ao seu coração. Vamos orar e também que Deus venha nos dar uma semana abençoada, né, irmãos? Deus venha nos guardar dessa pandemia aí e nossas famílias. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te exaltar, te agradecer pelo grande privilégio de pregar a Tua palavra, Senhor. Eu quero orar e te pedir nesse momento, Senhor, que a Tua palavra pregada agora, sobre o reino de Deus, sobre a mensagem do reino, da mensagem de arrependimento, e que essa mensagem ela possa ser, Pai, viva e poderosa em nós, e que as pessoas que estão ouvindo possam ser impactadas pela Tua palavra, que elas se arrependam neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, cada vida que está agora, Senhor, que o Teu Espírito que está agora impulsionando cada coração, que o Senhor possa agora, Pai, alcançar cada uma dessas vidas em nome de Jesus, e que haja arrependimento em seus corações agora. Todo o pecado agora em nome de Jesus seja retirado agora, porque já foi pago na cruz no nome de Jesus. Sinta agora uma leveza espiritual no seu coração agora. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu quero orar também pela igreja, Pai, pela Igreja Batista, Comunidade Luz do Mundo. Cada um, Pai, cada uma das nossas famílias, dos nossos irmãos. Que o Senhor venha nos abençoar nesse tempo, sendo esse tempo difícil. O Senhor venha nos guardar, nos proteger, Pai. Deus, eu quero orar, Senhor, por saúde para cada um de nós. Nós estamos, Senhor, no meio dessa situação tão difícil, mas guarda cada um de nós, Senhor. Nos proteja, Senhor. Nos dê uma semana, Deus, abençoada. É assim que eu te oro, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe a todos.